Vamos dissecar um quadrinho dos anos 90 hoje. Fala galera, Tranquilo Rapinha aqui e hoje a gente vai dissecar um quadrinho bem peculiar que foi um crossover do Darkseid contra o Galactus que rolou nos anos 90. Os anos 90 foi uma época bem peculiar no mundo dos quadrinhos, que tinham várias coisas muito bizarras que a gente olha com um misto de nostalgia e comédia, sei lá. Mas enfim, tem coisas legais também. Isso aqui é uma coisa que é interessante, eu gostei bastante. Inclusive foi um presente de um aluno meu, Giovanni, obrigado, tamo junto. Porque ele sabe que eu gosto do surfista, sabe que eu gosto dessa situação cósmica de pensar, de histórias que levantam questionamentos. Isso aqui é uma história que, apesar de ser um crossover de porradaria de dois vilões gigantes, é uma história que, no fim das contas, é sobre o sentido da natureza das pessoas, sei lá, enfim. Antes de começar a falar propriamente do quadrinho, eu queria lembrar vocês duas coisas. A primeira é de que eu estou viajando nesse momento. Esse vídeo aqui já está gravado, foi gravado semana passada, quando está indo a hora agora já não estou aqui. Mas enfim, para acompanhar minhas viagens de evento de quadrinhos e tal, me segue no Instagram, porque eu tô lá direto, postando coisa todo dia. Postando coisa não só sobre quadrinhos, sobre os eventos, mas também de Urban Sketch, né, que eu vou e desenho os lugares que eu vou. Então me segue no Instagram, que é bem legal. Outra coisa também é que o Silas está no Catarse ainda, a campanha tá indo, né? Mas eu preciso de apoio. Então, assim, o link tá na descrição. Entra lá, vê a campanha se você gostar do livro, se você achar o livro interessante, maneiro. Eu, particularmente, estou achando ele bem legal. Tá melhor do que o meu livro anterior, que é O Salto. Então, assim, apoia lá o Catarse, divulga e tamo junto pra fazer esse livro acontecer, beleza? Bom, vamos falar então de Darkseid contra Galactus em O Devorador, ou o título em inglês é The Hunger, que seria a fome, né, traduzindo literalmente. Até nos quadrinhos a tradução dos títulos é meio esquisita, mas enfim, vai entender. Bom, esse quadrinho foi escrito e desenhado pelo John Byrne, que é um cara que eu gosto bastante, né, apesar de ele tá com a cara bem anos 90, esse quadrinho tem muita cara de anos 90, sacou? É aquele traço de caneta bico de pena bem riscado, bem... chega até a ser sujo, sacou? Que tem cara de anos 90, cara de Image, sacou? E eu particularmente acho algumas coisas interessantes desse estilo, assim. Muita coisa bem ruim, tá? Muita coisa ficou bem datada, envelheceu mal. Mas esse quadrinho não, esse quadrinho envelheceu bem, ele tá bonitinho, tá legal ainda. E é uma história curtinha, que não tem nenhuma relação com nenhuma outra, né? Como é um crossover, tinha que se vender sozinha. Então, ela funciona perfeitamente, ela é uma historinha início, meio e fim, eu adoro isso, já falei várias vezes. E é engraçado nessas situações de crossover, onde tem a Marvel e a DC. Eles querem fazer um produto juntos para ganhar dinheiro dos dois lados, né? E o leitor de um conhece o leitor do outro. Tem várias técnicas de marketing que se usavam muito nos anos 90 para esse tipo de coisa. Mas nenhuma das duas editoras quer ver o seu personagem perder. Então, nessas histórias de crossover loucas assim, geralmente o final nunca alguém ganha de fato. Sempre é uma situação em que alguém não consegue vencer por uma situação do roteiro e aí não tem um vencedor muito claro, porque ninguém quer realmente perder. Eles dizem, não, a Marvel venceu da DC nessa história, ou a DC venceu da Marvel. E isso é legal por duas coisas. Primeiro porque não vira uma batalha de quem é mais forte, né, de só porradaria, porque, sinceramente, eu já enchi o saco disso e muita gente já encheu o saco disso, né? Mas mais legal do que isso, quando ninguém pode vencer, de fato, o roteiro tem que ter uma solução engenhosa para ter uma conclusão para a história. Então você acaba forçando o roteirista a pensar em histórias mais inventivas, né, mais criativas. E essa aqui foi uma solução que eu achei bem interessante, valeu a pena. Então não vou dar spoiler, mas é um final que peculiar, me surpreendeu, né, digamos assim. Porque, sinceramente, porrada em quadrinho é para preencher página e para praticar anatomia. Porque não é pra ter história. A história não é a porrada, a história é a história. É o que acontece entre os personagens, a relação entre eles, o conflito. Nesse caso, acontece isso. Tem muita porrada, mas a porrada é basicamente pra história ficar no ritmo, sacou? Pra manter o ritmo da história. Porque o que acontece de fato, o que é importante pra história, não é a porrada. Ninguém ali se machucou e teve impacto na história. Não, porque já tem que concluir ali. Então a porrada é só a gente se porrando, tacando raio cósmico um no outro, só pra passar o tempo pra história de fato acontecer. E eu acho bom isso, é melhor do que uma história que foca na porrada, porque ela fica rasa, entendeu? Porque a porrada por porrada não quer dizer nada. A porrada é importante na história, e ela pode ser importante sim, quando ela é causada ou ela causa uma real mudança no universo da história, na linha narrativa, sacou? Mas enfim, chega de falar de roteiro, vamos falar da arte, porque a arte é muito legal. Pra começo de conversa, a arquitetura do planeta do Darkseid é bem interessante, assim. É uma parada onde
eles tentam criar máquinas alienígenas, o John Byrne tenta fazer máquinas alienígenas, só que como ninguém sabe como elas são várias máquinas que não fazem sentido. Só que tem tantas máquinas que cria tipo uma textura, então é uma textura de máquinas que não servem pra nada, sacou? E isso é legal, fica bonito, fica interessante e cria esse ar de tecnologia muito avançada, alienígena que ninguém entende, nem quem tá desenhando, sacou? E eu acho que isso é legal, o Moebius faz bastante esse tipo de coisa também, e acho que o John Byrne bebe um pouquinho do Moebius nesse momento. Não só do Moebius, né, mas daquela galera toda lá da Metal Hurlan, do Wenk Bilal e tudo isso. Mas ele leva isso ao limite, porque tem páginas onde, assim, tem tanta texturazinha, tanta maquininha, tanto desenhozinho de máquina que vira de fato uma textura, sacou? Não é mais máquina, é só uma textura no fundo. E isso é interessante porque me lembra a arte árabe, sacou? A arte muçulmana, onde não pode ter espaço vazio, sempre tem que ter desenhozinhos, detalhes e tudo mais. E fica datado, entendeu? O que não é ruim necessariamente, mas fica com cara de anos 90, fica com cara dessas máquinas muito loucas que ninguém entende. Tem uma página específica onde rola um feixe de luz, né? Porque o surfista manda o sinal pro Galactus vir, e aí os personagens olham pra cima no quadro logo abaixo dele, e eles estão olhando pra cima, falando, ele mandou o feixe, e eles estão olhando na direção do feixe. Rola uma dupla camada de intenção ali. Eles olham pra cima pra representar que estão vendo o feixe, e eles estão na página olhando pro feixe. Achei super legal, uma solução bem engenhosa. Ainda falando de direção de olhar, assim, tem uma outra página onde a direção das linhas dos objetos, né, das máquinas e tudo mais, vão indicando a leitura em Z, como eu sempre falo, né? Então ela começa no canto superior esquerdo, vai pro lado, as linhas levam pra diagonal pra baixo, e aí depois segue continuando em Z. Só que nesse caso, o segundo quadro, que tem um personagem que tá tipo, com o olho esbugalhado, assim, tipo, não acreditando no que tá vendo, é engraçado porque essa hora é a hora que você para, né? O personagem vê um negócio e fica em transe, fica tipo, meu Deus! E quando ele faz isso, ele quebra a narrativa em Z, ele quebra a direção do olhar, ele quebra o ritmo de leitura de propósito, porque é a hora que o personagem para. Então, se fosse uma situação, você conversando com alguém e fala uma coisa muito absurda, muito que deixa as pessoas em choque, você para, né? A pessoa que tá te ouvindo fica... E ela para. Quando a pessoa para pra ouvir essa informação, a narrativa para também. E no quadro seguinte volta a ter uma direção muito clara, que o Darkseid aponta pra frente, assim, vê um monte de naves e tal, então fica bem clara a direção de novo. Ainda falando de textura, mais uma vez, porque eu voltei pra esse ponto, que lembrei de uma coisa, é tão engraçado como ele usa essa textura tão o tempo todo, sacou? Que tem uma página, o Darkseid tá segurando uma alavanca assim, né, puxando um mecanismo, e tem a textura das maquininhas alienígenas. E no quadro embaixo tem tipo uma parte de uma cidade, sacou? Que tem a mesma textura. Então ele usa essa textura tão exaustivamente que você nem distingue mais o que é tipo uma escala de maquinário, né? Tipo de um painel de controle, e a escala da cidade, porque é tudo igual. É tudo um monte de maquinários parecidos com um monte de linhazinhas e tudo mais. Que, de novo, cria uma textura, sacou? Fica interessante visualmente, mas não passa muito o que é cada coisa, só textura de máquina alienígena. Isso às vezes incomoda de fato. Às vezes você quebra a pregnância. Eu já falei de pregnância antes naquele vídeo sobre o Alex Ross, vejam aqui, link em todos os lugares. Mas a falta de pregnância é quando você olha pra imagem e ela é tão cheia de detalhes, tão confusa, que você demora pra entender o que ela tá dizendo. Você tem que olhar pra imagem e ficar tipo... Ah, tá, beleza. Isso rola algumas vezes nesse quadrinho e, assim, não atrapalha tanto a história, mas às vezes atrapalha. Tem uma página dupla, inclusive, que, nossa, eu demorei pra entender o que estava acontecendo, porque realmente a parada é muita informação, os personagens se confundem com o cenário, às vezes, é uma doideira, e eu achei isso um ponto negativo da história. Tem um quadro muito legal, onde o Darkseid enfrenta o Galactus frente a frente, assim, eles estão se olhando, se encarando e debatendo, e aí o John Byrne usa uma parada de silhueta. Então, assim, tem a silhueta do rosto do Galactus e a silhueta daquela cabeça em formato de cuia do Darkseid, e só isso. É um desenho super simples pra contrastar com todo o resto de textura que ele bota, né? E funciona muito bem, cara. Uma prova de que silhuetas funcionam muito bem, são fáceis de desenhar e dão efeitos visuais interessantíssimos, tipo esse, onde você cria a silhueta do Darkseid na frente da silhueta do Galactus, ficou muito legal. E por fim, uma outra cena que eu achei bem legal, onde estão assistindo a porrada comer, né? E tem um quadro em que eles estão assistindo através de parece ser uma janela, mas essa ambiguidade desse monte de linhazinha de máquina alienígena, nesse caso foi legal, porque esse quadro eu fiquei olhando e falei, isso aqui é uma janela ou é uma tela? Sacou? Tipo, os caras estão olhando através de uma tela, um monitor gigante na parede, né? Que nem super vilão sempre olha, né? Ou, na verdade, aquele é um requadro e ele tá dividindo dois quadros diferentes, sacou? E eu achei essa ambiguidade muito interessante, porque não fica claro qual das três opções que é, né? Se é uma janela, se é uma tela ou se são dois quadros diferentes, mas na real, pra narrativa não importa, porque a história contada é de que os personagens que estão assistindo e a porrada tá comendo, sacou? Se isso foi demonstrado como dois quadros, ou como uma tela, ou como uma janela, tanto faz e as três são válidas. Então foi uma solução bem inventiva que eu achei bem legal
E, enfim, é aquela parada de que o quadrinho nem sempre pertence ao autor, né? Qual leitores diferentes vão ver essa cena e vão interpretar como janela, como tela ou como 2 quadros. Eu achei isso muito legal. Mas enfim, é isso, galera. Eu gostei bastante desse quadrinho. Eu não sei nem se ele ainda existe pra vender. Só em sebo, provavelmente. Não sei onde é que você acha isso. Se eu achar o link da Amazon, eu boto aqui embaixo, mas não sei se vai ter. E no mais é isso, galera. Eu vou tentar fazer mais dissecando, porque tá meio corrida a minha vida. Muita viagem, muito evento. Mas quando eu voltar, eu vou fazer mais dissecando. Tem muito quadrinho pra ler e pra dissecar aqui. Vários que eu não fiz ainda. Beleza? E é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa que todo mundo já sabe. Não se esqueçam de olhar o link aqui embaixo pra olhar a campanha do Catarse do Silas, tá? Olhem a campanha do Catarse do Silas, na moral. E é isso. No mais, aquele abraço. Valeu!